Caderno 4, unidade 2, gabarito, página 35 a 40. Nós vamos fazer essa correção e vocês vão conferir no caderno direitinho como que a gente vai fazer, tá bom? Vamos à correção? Beleza, então nós temos aqui conceituando, né? Vamos conceituar aqui conjunção coordenativa, que nós já vimos, né? Nós já vimos lá no começo do bimestre, ou mesmo, acho que lá por de metade, né? Já de outubro, a gente já estava trabalhando o período simples, o período composto, e agora nós entramos, né? Nas conjunções coordenativas, que já estudamos, e vamos fazer correção. As conjunções coordenativas, né? As conjunções coordenativas, elas também podem ser formadas por locuções conjuntivas, tá? E lá, quando tiver na tabela, aí vocês vão relembrar que eu expliquei o que é a conjunção em si e a locução conjuntiva, tá? Pertence a uma classe, né, de palavras utilizada para relacionar palavras e orações, tá? Muito mais, preste bem atenção, é muito mais relacionar orações do que palavras, tá? Fica bem claro isso para vocês, que vai ser isso aí, ok? Não vou sublinhar porque é desnecessário. Então, seguindo aqui nossa explicação para o gabarito, estabelecendo o sentido entre elas, ou seja, entre palavras e orações, e as conjunções ou locuções conjuntivas podem ser divididas em coordenativas ou subordinativas. Nessa unidade que estamos estudando, a unidade 2, nós estamos trabalhando com o quê? Vamos deixar isso bem claro. Nós estamos trabalhando com conjunções, pegar uma corzinha aqui verde, tá? Conjunções coordenativas. As subordinativas, eu não sei nem se vai dar tempo de nós trabalharmos com ela, ok? Então, segue aqui, então, a nossa explicação já para o gabarito. Para começar, leia a frase, seguir e responda o que se pede. Estilo ou técnica define o artista, mas a criatividade marca a sua obra. Como nós já estudamos, que para analisarmos qualquer frase, a gente tem que considerar primeiro a extensão da frase. Onde que dá ponto final? Aqui. Mas a criatividade marca a sua obra. Então, aqui finaliza a nossa frase. Vamos analisar aqui que tipo de frase que nós temos. Tem verbo definir, que define, e marca. Se temos mais de um verbo, a gente já sabe que é período composto. Isso aqui vocês já sabem bem esse assunto. Período sim, período composto, foi bem estudado. Depende da quantidade de verbos para constituir seu período simples ou composto. Vamos agora à análise dessa frase, que já está a resposta, né? Nessa frase, a palavra ou foi utilizada para relacionar quais termos? Estilo ou técnica define o artista. Esse ou aqui está relacionando, o ou está relacionando técnica e estilo. Deixa eu dar uma apagadinha que não ficou muito bom esse negócio aqui. Agora de novo. Pegar um verdinho aqui. Ok? Então, eu tenho aqui estilo e tenho técnica. O que o ou está fazendo aqui? Ele está fazendo o quê? Uma junção entre uma palavra e outra. Neste sentido aqui, nós vamos observar o seguinte: estilo ou técnica define o artista. Então, a palavra ou foi utilizada para relacionar o seguinte termo: estilo e técnica,
ok? Tá relacionando as duas. Estilo ou técnica define o artista, tá? A gente vai ver melhor as conjunções coordenativas quando estivermos analisando a tabela. Vamos para a letra B. Os termos relacionados apresentam a mesma função sintática. Explique. Sim, esses termos são sujeito da oração. Como que eu sei que é sujeito da oração? É muito simples. Estilo define o artista. Técnica define o artista. Se eu tivesse uma conjunção e aqui, deixa eu fazer de novo. Não ficou bom. Voltemos novamente. Aqui vamos pegar um vermelhinho e vamos trabalhar. Entre estilo e técnica, se eu colocasse um E, eu vou ver se tentar colocar aqui acima do O. Beleza. Estilo e técnica definem o artista. Se eu estivesse trabalhando com os dois termos, né? Estilo e técnica, uma coisa somando a outra. Aqui ficou estilo ou técnica, uma coisa ou outra. O que acontece com o ou? O termo ou aqui, ou, ele vai dar uma ideia de alternância, ou seja, uma coisa ou outra. Alternância. Aí, alternância. Alternância. Ficou muito pequenininho. Vou aumentar esse N, senão não vai aparecer aqui. Aqui. Então, alternância. O que é alternar? É separar uma coisa da outra, ou uma coisa ou outra. Por isso que o verbo definir está no singular. Estilo define o artista ou a técnica define o artista. Não tá as duas coisas juntas, ok? Então, os termos, o sujeito da oração, né? Aí é estilo técnica. Aí, as duas palavras, né? As duas palavras está está relacionado ao verbo definir, tá? Mas por que não está no plural? Porque por causa da conjunção, né? Ou que é uma coisa ou outra, não são as duas coisas juntas. Se fosse assim, estilo e técnica definem o artista, se fossem duas coisas juntas, né? Ok? É um período composto, mas nós estamos analisando apenas a primeira oração. Estilo, técnica define o artista. Segue a explicação. Aí vem, com que sentido a palavra ou foi utilizada? Eu já expliquei, né? Com sentido de alternância. O termo mais relaciona termos da mesma função sintática, relaciona as orações, né? O termo mais, ela relaciona orações. Vamos voltar lá para ver como que funciona, para depois de seguir em frente. Olha, estilo ou técnica define o artista, mas a criatividade marca a sua obra. Esse mais aqui, ele está fazendo uma ideia, o quê? Uma ideia de contraste, oposição, né? Vou colocar aqui. Posição. Esse mais, quer dizer, só estilo ou técnica não é o suficiente, mas o que é o suficiente para o artista é a criatividade. Realmente, a criatividade que vai marcar a produção de um artista. Na
frase, o termo ou relaciona a palavra estilo com a palavra tese, estabelecendo uma ideia de alternância. O estilo até define o artista. Como nós já vimos, né? Temos aqui a palavra estilo e técnica está relacionado com o verbo definir, mas só que não é ao mesmo tempo junto. Então, uma coisa ou outra. E define é um verbo, como nós já estudamos, é igual uma oração. Vamos lá, verbo. Um verbo é igual ao quê? Uma oração. Então, o que define um período? São os verbos, porque onde há verbo, há oração. Segue, então, a explicação. Note que a palavra estilo e té tem a mesma substância sintática no caso, pertence ao sujeito da oração. Já o termo mas conecta, as orações independentes, ou seja, as orações que têm independência sintática, atribuindo a relação de adversidade. Isso a gente vai ver melhor na tabela, que a palavra mas é uma conjunção adversativa. À medida que for avançando os exercícios, vocês vão entendendo melhor os conceitos. Adversativo. Pronto. Mas a criatividade marca sua obra. Aqui marca é mais outro verbo que a gente viu anteriormente. É um verbo. Verbo é igual a quê? Uma oração. Pronto. Ou seja, voltando só um pouquinho para completar o raciocínio, nós temos aqui estilo, que define o artista. Temos o verbo aqui, colocar uma cor diferente para não misturar. Vamos pegar uma cor roxa. Não, essa aqui, meio alaranjada. Aqui, define e marca. Aqui é verbo, um verbo. Aqui nessa mesma frase, outro verbo. Mais um verbo, né? Deixa eu colocar aqui a quantidade de verbos para a gente compreender melhor a situação da frase. Parece que é repetitivo, mas não é, tá? É para não ficar com dúvida em relação a questão dos conceitos. Que à medida que quanto mais você repete, mais você vai gravando, né? A verdade é essa. Então, eu tenho aqui um verbo, ou seja, na verdade eu tenho esse e esse outro verbo. Se temos dois verbos e uma única frase, acima de um verbo, quando tem 2, 3, 4 ou mais verbos em oração, o período é composto. Só para relembrar, para a gente seguir aqui na correção. Então, já foi explicado isso, a quantidade de verbo que vai indicar se o período é simples ou composto. Aí, nós temos a primeira oração independente, liga a outra oração também independente. Isso aí a gente vai ver melhor quando a gente estiver fazendo a análise da correção. Que a gente vai ver por que as orações coordenadas, elas são independentes, tá?
Então, eu tenho aqui também independente. A oração é independente e liga a outra oração, visto que se coloca um ao lado da outra e mantém independência sintática. A gente vai saber por quê. Com sentido completo, uma vez que a oração não funciona como termo integrante da oração, ou seja, ela não está dependendo de outro termo que é da outra oração para ter sentido. No entanto, elas estão relacionadas e se completam, pois falam sobre o mesmo assunto, ou seja, tem uma organização lógica das ideias. Quando eu falo em oração coordenada, todo esse conceito que nós vimos aqui, na verdade, nós estamos falando sobre as orações, tá? Orações coordenadas. Por que elas são coordenadas? Elas são coordenadas porque a própria palavra diz. Nós lembra de coordenada, lembra de ordem. Coordenada. Coordenadas. As orações coordenadas, elas seguem uma lógica, tá? Ela segue uma lógica. O que é uma lógica? A lógica é você colocar as ideias que elas se combinam. Elas combinam, ela não fica estranha, não entra em contradição. Segue o mesmo raciocínio. É isso que acontece com as orações coordenadas. Então, elas são muito importantes, porque ela é a base, para quem está iniciando a produzir texto. Se começa sempre com as orações, os períodos simples, depois o primeiro período composto que a gente vai estudar são as orações coordenadas, porque elas seguem o quê? Elas seguem uma lógica. Segue uma lógica. Lógica. Uma lógica. O que seria essa lógica? O raciocínio é bem simples. Quando a gente tem uma lógica, nas orações, é como se eu colocasse dentro de um período, por exemplo, narrativo, as palavras, expressões que ligam o termo que recebem a mesma função sintática dentro de uma oração, liga orações independentes, são chamadas de coordenativas porque segue essa lógica. Por exemplo, retomando, do texto narrativo, por exemplo, eu acordei, escovei os dentes, e tomei o café. O café. Aqui segue uma lógica, porque você não vai dizer assim, tomei o café, acordei, escovei os dentes. As ações naturais do dia a dia, dos recursos que a gente usa para expressar o nosso pensamento, as nossas vontades, ela tem que seguir uma lógica. Eu acordei, escovei os dentes e tomei o café. Não poderia dizer, tomei o café, acordei, escovei os dentes. Não tem lógica, porque primeiro você acorda, escova os dentes, geralmente é o padrão, e toma o café.
Pode até ser que você tome café e escova os dentes depois, mas o acordar, para você escovar o dente ou tomar café da manhã, você tem que estar acordado. Então, as orações coordenadas, ela faz justamente isso. Ela dá ordem aos nossos pensamentos mais básicos. E essas funções podem ser exercidas por duas ou mais palavras, denominadas locuções conjuntivas, conforme as ideias que estabelecem as conjunções coordenativas e locuções conjuntivas. Conjunções é uma palavra, tá? Você vai trabalhar com uma palavra para conectar. E a locuções conjuntivas, eu vou precisar de duas, ou às vezes, ou mais palavras. Com o tempo que a gente vai acostumando. A gente aprende o mais fácil, aí depois a gente vai aprender os mais difíceis. Ok? E a gente vai ver agora as conjunções. O que é coordenativa, por locução conjuntiva, ou mesmo uma única conjunção, que é uma única palavra. Conjunção coordenada. Temos a aditiva, que expressa a ideia de acréscimo, adição e soma, e conjunção aqui, ó, conjunção e locução conjuntiva. Agora que nós vamos fazer a distinção. Aqui, por exemplo, no E, o que eu circular de verde, vou ver se eu consigo fazer bem com essa canetinha aqui. E como, quanto são únicas. Então aqui são conjunções, são os conectores ou conjunção que vem com uma única palavra. Agora eu vou pegar uma outra cor, vou pegar um vermelho para destacar bem. Bom, eu tenho nem, eu não posso dizer que é uma única palavra, né? A soma de e mais não, né? Então, ela aqui é aglutinada, é uma única palavra, mas tem aglutinação. Não só aqui, eu preciso de duas palavrinhas. Então, essas duas palavrinhas, ela é o quê? Ela é locução conjuntiva. E o E, por ela ser uma única palavra, ela é o quê? Ela é o quê? Deixa eu usar aqui o mouse, o canetinho não está funcionando direito. Ela é conjunção coordenativa. Locução conjuntiva, duas palavrinhas, e conjunção é uma única palavra. Nós já até trabalhamos com locução, né? Locução são duas ou mais palavras para formar uma classe gramatical. Então, nós temos aqui também, mas também são duas palavrinhas, locução conjuntiva, não só locução conjuntiva, como também, bem como, não só, mais ainda. Todas essas que tem duas palavrinhas é locução conjuntiva, mas tem valor de uma conjunção, tá? É como se fosse uma única conjunção. A ideia é essa, tá? A locução conjuntiva são duas palavras que correspondem a uma conjunção. Ok? Vamos seguir então. Aí temos a adversativa, que dá a ideia de... voltando um pouquinho da adição, vamos ver aqui esse exemplo. Eu esqueci desse exemplo. Luana gosta de bolo de chocolate e eu gosto de bolo de laranja. Olha esse aqui, é uma ideia de soma.
Luana gosta de bolo e eu gosto de chocolate. Dá uma ideia aí quanto ao bolo, né? Cada um gosta de gosto diferente, mas tudo aí a gente tá tendo, assim, somando a ideia único, de uma única coisa que as duas gostam, que é o bolo, tá? Aí, então nós temos uma ideia de soma de gostos, né? Aqui é uma soma de gostos, de gosto de bolo, mas sabores diferentes, tá? Então, o que vai fazer a soma vai ser a ideia do bolo. Adversativa expressa a ideia de contraste, posição, compensação. No caso, mas, porém, contudo, todavia, no, entretanto, no entanto. Nós vamos observar aqui que a conjunção adversativa, né, as orações adversativas, elas são compostas de conjunções mesmo, hein, ó. Mas, porém, contudo, todavia, só tudo de uma. Entretanto, tudo são conjunção. Agora, quando chega no entanto, precisa de duas palavrinhas, aí, não obstante, aí são conjunções, locuções conjuntivas, porque eu tenho duas. Eu gosto de ir ao cinema, mas odeio ficar na fila de entrada. Como é que a pessoa, né, ela gosta de ir ao cinema, mas tem um mais aqui, tem um probleminha aqui. Aqui é uma ideia de contrariedade, de oposição. Então, mais que vai fazer isso aqui. E nós vamos ver mais lá na frente nos exercícios que esses tipos de orações, elas são independentes. Você pode separá-las e transformá-las em períodos simples. Mas isso a gente vai ver lá nos exercícios. Alternativa. Expressa a ideia de alternância, escolha, apresentando situações que se realizam separadamente. Ou, ora, já, quer, seja, talvez. Ou decido aonde vou, ou ficarei sozinha em casa. Ou eu decido, ou ficarei em casa. Aqui dá a palavra decidir, juntando com ou aqui, a gente percebe que existe uma ideia de escolha. Tem que escolher o que vai fazer, ok? É a alternância, uma coisa ou outra. Por isso que são chamadas de conjunções alternativas. Agora nós vamos ver aqui a conclusiva, que expressa a ideia de conclusão ou consequência. Logo, pois, entre vírgulas e depois do verbo. Se o pois, presta bem atenção, ele aparecer assim, entre vírgulas, vai ser conclusiva, tá? Tem que lembrar disso. A ideia de conclusiva. Por que você está falando isso, professora? Porque se você não prestar atenção, vai achar que é conclusiva tudo, mas temos também o pois, na maioria das vezes, né? A gente vê no texto e ele vai ser de explicação, mas tem a característica bem nítida para a gente saber se é explicação. E quando é conclusão ou consequência, a gente também percebe porque ele vem deslocado com vírgula ou ele vem posto ao verbo na segunda oração. Portanto, por conseguinte,
por isso, assim. Então, em vista disso, todos são ideias de conclusão. Depois estudou. Aliás, Débora estudou bastante, por isso não ficou nervosa durante a prova. A expectativa tá certa. Ela estudou muito, a Débora. Então, conclui-se que quem estudou muito não precisa ficar nervosa, né? Então, esse por isso vai dar uma ideia de conclusão. Então, é de conclusão. Conclui-se que, né? Quem estuda bastante não precisa ficar com medo de nada. Tá tudo certo. Explicativa. A palavra já diz, né? Explicação. Explicação. Justificativa, razão, motivo. Que são? Esqueci de fazer a ressalva, né? Em relação à locução conjuntiva da conclusiva. Por isso, tem duas, locução conjuntiva. Em vista disso, olha aqui, são 3 palavrinhas que têm valor de uma conjunção, que é uma locução conjuntiva. Por conseguinte, também 2 palavrinhas. Agora, já logo é uma única palavra. Portanto, também é uma conclusão com uma conjunção mesmo, né? Logo, portanto. Já por conseguinte, e por isso, o por conseguinte, por isso são o quê? 2 palavras, por isso 2 palavras. Agora, já assim, assim e então é uma palavra só. Aqui, locução conjuntiva, quando eu tenho 2 palavras para formar, como se fosse formar uma única conjunção. A ideia é como se fosse uma única, mas usando 3 ou 2 palavras. Voltando para a explicativa, nós temos que, porque, pois. Olha o caso do pois. Antes do verbo da segunda oração. Eu tenho venha logo, pois o filme vai começar. A primeira oração tá aqui, venha logo. Eu tenho essa oração aqui. Primeira oração, beleza. E segunda oração, eu tenho pois o filme vai começar. Então, é a segunda oração. Olha aqui. Segunda oração. Segunda oração. O que aconteceu na segunda oração? Nós vemos o pois nessa segunda oração antes do verbo vai começar. Quando aparece o pois antes do verbo da segunda oração, aí esse pois ele vai ser o quê? Explicação, ou motivo, ou razão, tá? Ou vamos colocar o nome da conjunção, né? Vai ser uma conjunção explicativa, tá certo? Então é isso. As orações coordenadas, elas vêm com conjunções, são essas. Mas vocês podem analisar uma coisa bem interessante, que a gente já vai trabalhar com ela também. Você vê aqui que nas primeiras orações, todas elas vêm sem conjunção, somente aqui essa alternativa. Essa aqui é a alternativa que começou com a conjunção ou decido, aonde vou, ou ficarei sozinho em casa. Agora, a alternativa pode aparecer tanto na primeira e na segunda oração. As demais vão aparecer na segunda oração. Ok? Grava essa informação porque vai ser importante para nós, tá bom? Aqui, Débora estudou bastante. Você vê que na primeira oração aqui, antes de por isso, não tem conjunção. Só tem na segunda. Venha logo, pois o filme vai começar. Só tem na segunda oração. Beleza? Então, vamos seguir aqui na correção.
O artista tem uma ideia e transfere para a tela de acordo com o seu olhar sobre a realidade e modo criativo. O que se pede aqui? Observe a frase retirada do texto e responde o que se pede. Qual é a conjunção que liga as orações? O artista tem uma ideia e transfere para a tela de acordo com o seu olhar sobre a realidade e modo criativo. Nós temos aqui tem é verbo, transfere também é verbo, olhar com o seu olhar sobre a tela. Aqui temos um verbo, mas ele está funcionando, está tendo função aqui como substantivo, né? Porque eu poderia colocar de acordo com os seus olhos, né? Sobre a realidade e modo criativo. Dá para substituir com substantivo, então provavelmente se olhar, ele tem função substantiva. Então o verbo mesmo vai ser tem e transfere. Então esse período é um período composto com dois verbos flexionados. O artista tem e transfere para a tela. Mas o que interessa aqui, na verdade, é o e de conjunção. Conjunção é e a conjunção presente na frase é aditiva. Por que é aditiva? Vamos dar uma olhada aqui na tabela. Aqui, ó. A gente olha assim a tabela, né? Olha assim, na forma vertical, depois na forma horizontal. E conjunção, porque é uma única palavrinha. Então, conjunção aditiva. Essa aqui também tá muito fácil, né? A gente até fez na sala de aula isso aqui. Qual é a proposta da questão? Leia as orações seguidas e classifique as condições destacadas conforme as indicações propostas. A de aditiva, B de diversativa, C de alternativas, D explicativa e de conclusiva. Eu nem vou voltar lá nas tabelas, porque nós já fizemos na sala de aula e aqui nós estamos só fazendo o gabarito para reafirmar o que a gente estudou. B vai ser de diversativa, porque não fomos ao aniversário, porém trouxemos o presente. Aqui, né, dá uma ideia de contraste, né? Não foi aniversário, mas trouxe o presente, né? Essa é uma ideia, digamos aqui, tem uma ideia negativa de um fato e aqui uma ideia de positiva. Então, porém, aqui é de adversidade. Beleza. Ou você estuda ou vai mal na prova. O ou aqui, nós já sabemos de alternância, é a letra C. Estudamos muito, ficamos exaustos. Vai ver lá na tabelinha, o E é aditiva. Beleza. Não solte balões, que pode causar incêndios. O que aqui é de explicação, tá? Que também pode ser uma conjunção coordenativa explicativa. Porque o que tem tantas funções, vocês, quando estiver no ensino médio, vocês vão ver quantas funções tem a palavrinha que. Não vou falar nem conjunção que, porque às vezes ele pode funcionar como pronome relativo, ele pode funcionar como substantivo, né? Então não vou nem falar para vocês vão ver mais tarde. Não aprovo nem permitir essas coisas. Olha aqui o nem aqui, ó. Lembra lá? É aditiva. Betânia. Ora quer dançar, ora quer cantar. Ora é alternância. Ora uma coisa, ora outra. Não vejo importância neste tema. Logo encerraremos o conteúdo. Logos é conclusiva.
Ela não era mais bonita, contudo, cativava pela simpatia. As adversativas, elas são fáceis porque sempre tem uma ideia, a ideia são sempre contrárias. Aqui não é negativo e aqui positivo. Olha o contraste. Beleza? Vai seguindo. Conseguimos obter um ótimo resultado, pois nós nos esforçamos bastante. Olha aqui o pois, vamos ver aqui o poisinho. Olha, depois da vírgula e antes do verbo, quando ele aparece assim a explicação. Se eu dissesse assim, conseguimos obter um ótimo resultado, nos esforçamos bastante, pois. Se eu colocasse esse pois, deslocasse ele para cá, ele ia se tornar conclusivo, tá? Dependendo da posição do pois na segunda oração, ele pode ser explicativo ou conclusivo. Fica aí essa alerta para não confundir depois. Beleza? Una as orações a seguir usando conjunções coordenativas. Nós vamos fazer isso agora. Em seguida, indica o tipo de relação estabelecida. Porque cada conjunção, ela estabelece uma ideia, tá? Vamos voltar lá. Aqui, ó. Sempre quando vocês forem olhar, usar as conjunções, olha, relação de sentido. O que a aditiva faz? Expressa ideia, acréscimo, né? Expressa ideia de acréscimo, adição de soma. Versativo, expressa ideia de contraste, oposição. Alternância, expressa ideia de alternância, escolha, apresentando situações que se realizam separadamente. Tem que observar tudo isso. Conclusivo, expressa ideia de conclusão ou consequência, tá? Tem o nome de conclusiva, mas às vezes ele pende para um outro sentido mais forte. Expressa ideia explicativa. Expressa ideia de explicação justificativa, motivo e razão. Aí vai depender da frase, do que a gente estiver trabalhando, para saber o que realmente nós estamos vendo, né? Estamos estudando. Aqui, nesse caso, o que a gente vai fazer? Por que a gente pode unir esses períodos, né? São orações, né? A gente vai ver, vamos reconhecer pelos verbos e podemos uni-las em um único período, tornando o composto, porque aqui ela não teve tempo de estudar, eu tenho um verbo. Vou até tirar esse daqui, senão vai ficar muito poluído. Aqui, só dar uma escadinha embaixo, pegar uma outra cor aqui, pegar uma corzinha azul, pronto. Aqui, ela não teve, presta atenção, não teve tempo de estudar, esforçou-se muito e conseguiu nota. Olha aqui, ela não teve tempo de estudar, aqui, de estudar, eu tenho esse de estudar, ele não está formando verbo, ideia de verbo, tá? Aqui só o tem. Então, ela não teve tempo de estudar. Esse de estudar tá ligado à palavra tempo, não ao verbo em si, tá? Ela não teve tempo. Tempo de quê? De estudar. Então, esse verbo aqui vai formar uma oração. Esforçou-se muito, conseguiu uma nota. A gente vai ver que aqui é uma outra oração, outro período. Daqui é um período simples. Aqui, essa parte aqui é um período simples. Que agora eu vou ter que transformá-lo, juntando o outro período e transformar no período composto. Período simples. E vou transformar no período composto.
Lembra que eu falei para vocês que as orações coordenadas elas seguem uma lógica? Aqui a gente vai ver. Ela não teve tempo de estudar, esforçou-se muito e conseguiu nota. Dentro da sequência, quem não teve tempo de estudar, consequentemente lá no futuro não teria uma boa nota. Mas aqui houve por ela ter esforçado, ela conseguiu contornar a situação, que mudou a situação. Aqui, a gente observarmos, nós vamos ver aqui que a ideia aqui, não teve tempo de estudar, é uma ideia negativa. E esforçou-se muito, conseguiu nota, toda essa oração, essas duas orações aqui, é uma ideia positiva. O que aconteceu? Nós transformamos, agora eu vou apagar aqui a palavra estudar aqui, para mostrar o ponto. O que aconteceu? Esse ponto final, ele foi eliminado. Aqui embaixo a gente vai ver, vamos eliminá-lo para transformar todo esse conjunto de ideias num único período. Mas como é possível? É possível por causa da conjunção, porque ela tem o poder de fazer a ligação dessa oração com essas outras orações aqui. E transformou tudo num período composto por adversativa. Por que adversativa? Quem dá nome às orações são as conjunções ou locução conjuntiva. Então, foi colocada essa locução conjuntiva e transformou juntou melhor esse período sim com o período composto posterior numa única frase com o período composto. É possível? É, porque as orações coordenadas, ela também pode separar e tornar período simples. Você pode juntar ou pode separar. Nesse caso, a gente está juntando períodos simples com o período composto, tornando uma única frase. A gente vai entender melhor fazendo outra questão. Aqui nós temos: o campeonato foi pesado, os jogadores merecem folga no feriado. Veja bem, olha a informação que temos. O campeonato foi pesado, foi uma coisa assim, esforçada. E os jogadores merecem. Então, nessa sequência lógica de período simples, podemos transformar em período composto, porque na nossa fala, que nós conversamos, que nós escrevemos, tem que seguir uma lógica do pensamento, né? Se o campeonato foi pesado, os jogadores merecem folga. Mas poderia também ser o contrário. Não merecem folga porque eles não jogaram o suficiente, apesar de ter jogado pesado. Vai depender do que a gente for, do pensamento que a gente for construir. E à medida que a gente for construindo o nosso pensamento, nós temos que usar, às vezes, alguns conectores para surtir esse efeito que nós queremos. Nesse caso, o campeonato foi pesado, ponto. Os jogadores merecem folga no feriado. Esses períodos simples, na sequência, por causa dessa sequência lógica, nós podemos transformá-los em quê? Em período composto. O que nós vamos fazer? Para transformar em período composto esse período simples, nós vamos ter que fazer o quê? Pegar aqui o ponto final, tirá-lo e substituir por uma conjunção, empregando aí
a pontuação, no caso, na maioria, né? Nós temos que colocar vírgula. Nas conjunções alternativas, às vezes, aditiva não precisa de vírgula, mas as outras sim. Nesse caso, o campeonato foi pesado. No lugar do ponto, colocou vírgula, né? Aqui a vírgula. Por isso, conclui-se que os jogadores merecem folga no feriado. É uma conclusiva, tá? Por isso, é uma conclusiva. Quando vocês forem transformar período simples em período composto, tem que lembrar que tem que usar as conjunções coordenativas, porque elas são conjunções que trabalham com orações independentes, tá? Cada um na sua. Se você quiser separar, você separa. Se quiser juntar, você junta. Ok? João é muito competente. Aqui é uma coisa positiva do João. E essas aqui são as mais fáceis de trabalhar, né? Aí, não sabe lidar com as pessoas. Aí, João é muito contente, é uma coisa positiva. E não sabe lidar com as pessoas é algo negativo. Então, nas adversativas, essas são mais fáceis. Sempre algo positivo que contrasta com o negativo. Então, temos aqui. Automaticamente, a gente já sabe qual que vai ser. Eliminamos a pontuação, o ponto final. Tiramos. Colocamos uma vírgula e vamos lá na tabelinha. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, né? Nós pegamos aqui, aqui o mas, que é uma ideia de adversidade. Por que diversidade? Se ele é muito competente, porque ele não sabe lidar com as pessoas. É estranho, né? Contraria. Então, toda vez que vocês vão trabalhar com ideias contrárias, quais conjunções que a gente vai ter que trabalhar? Com as conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, é só olhar a tabelinha. Guardem o livro de vocês, porque essa tabela é bem legal, gente. Tem o básico que vocês precisam pro ano que vem. Não gostava de viver na fazenda. Havia muitos pernilongos. Não gostava de viver na fazenda. Havia muitos pernilongos. Se o quê? Elimina-se o ponto, coloca uma vírgula, existe uma razão, um motivo, né? Esse aqui é fácil, explicativa. Pronto. Estão vendo que as escolhas das conjunções, locuções conjuntivas, ela não é de qualquer jeito. Você tem que ver a lógica e ver qual que cabe. Vamos ao parque, vamos à festa. Tem dois vamos aqui, né? Vamos e vamos. Quando nós temos ideias iguais, automaticamente vem a questão de fazer uma coisa ou outra, né? Ou é uma coisa ou outra. E aqui nós temos, né? No caso, ou vamos ao parque ou vamos à festa. Aqui eles colocaram ou vamos à festa. Aqui o ou é alternativa. Ok? E também aqui eles colocaram vamos ao parque e à festa. Também podemos fazer as duas coisas juntas, né? Nesse caso aqui é aditiva. Eles não fizeram análise dos dois, só fizeram da aditiva, mas aqui tem alternativa também. Ou vamos ao parque ou vamos à festa, uma coisa ou outra. Mas também podemos usar o parque e a festa. Vai depender do quê? Como eu vou usar as conjunções ou locuções conjuntivas. Acordei cedo e fui à escola. Olha que a sequência lógica, de sequência, né? De soma de ideias. Tira-se ponto o ponto
né? E coloco um E. E vocês sabem também que no lugar de E, eu posso colocar uma vírgula. Mas como estou trabalhando com conjunção aditiva, eu poderia também escrever assim, né? Acordei cedo, vírgula, fui à escola. Vocês já sabem disso, né? Que no lugar do E também é possível acrescentar. Deixa eu limpar esse negocinho aqui, que tá atrapalhando. Escola. Beleza? Ok, vamos seguir. Vida que segue. Conjunção e além, ó, veja bem, conjunção ela é bem, pode dar uma enganada se a gente não prestar atenção. A conjunção e, além de expressar a ideia de adição, pode apresentar o valor de conjunção diversativa. Leia as frases a seguir e indique com que sentido conjunção destacada foi empregada de adição ou oposição. Mas também não é tão difícil, porque vocês vão observar aqui uma coisa aqui. Adormeci e tive um sonho. Adição, uma coisa somada a outra. Queria dizer a verdade, não consegui. Aqui parece que está somando, mas o não aqui vai tornar, presta atenção, vai tornar o E numa adversativa. Quem que vai fazer isso? Vou colocar até uma cor diferentinha, para ficar bem legal. Queria dizer a verdade e não consegui. Esse não, ele vai dar a mesma ideia de mas. Então, quando vocês veem o E e depois o não, e vocês lerem a frase e haver diferença, ou seja, queria dizer a verdade e não consegui, queria dizer a verdade é algo positivo, não é? É algo positivo. Não conseguir é algo negativo. É o contrário. Então, esse não transforma em ideia de massa. A Amélia estava cansada e resolveu ir embora. Adição. Ela sofreu muito e não se queixou. Mesma coisa. Esse E foi transformado numa adversativa por causa do advérbio de negação não. E não. Então, tenha isso em mente e tenha essa observação. Sempre quando ler, analisar, fazer interpretação de texto, né? Aquelas questões do CAED, SAEB, sempre vem com essas pegadinhas. Se você não olhar, você acha que já é aditiva, pronto, e aí já errou, né? Então, vamos tomar cuidado com isso. Lê as orações e destaque as conjunções coordenativas, conjunções quando é uma única palavrinha, e locuções conjuntivas, que tem o mesmo valor de conjunção coordenativa, mas vem com duas ou mais, né? Assistimos a peça e apreciamos a atuação dos atores. E é conjunção aditiva, que já vimos. O protagonista não só representou, mas também cantou. Eu tenho duas palavrinhas aqui, então aqui não é conjunção, é locução conjuntiva, mas é a mesma ideia. Para que servem as conjunções? Ligar uma oração a outra, na maioria das vezes. Conjuntiva, só algumas conjunções que ligam uma palavra a outra. Então, mas também uma locução conjuntiva que tem valor de adição como E. Os figurantes empenharam-se bastante, não saíram bem. Mas, olha aqui a vírgula, não esqueçam. As orações coordenadas, a maioria vem separada com vírgula. Olha aqui. Antes de mais, sempre uma vírgula no meio de frase, né?
mas, ideia de oposição. Ok? Segue. A peça é magnífica, no entanto, o teatro é desconfortável. No entanto, são duas palavrinhas, mas também é uma conjunção adversativa, então a ideia de oposição. Se eu colocasse aqui, por exemplo, a peça é magnífica, mas, no entanto, o teatro é desconfortável, também caberia também. Ou, no entanto, pode ser contudo. Mas nesse caso aqui é fazer diferença, né? Entre conjunção, mas é uma conjunção adversativa e, no entanto, também é uma adversativa, mas só que ela é uma locução. Locução conjuntiva. Tem o mesmo papel da conjunção, ligar uma oração na outra. O protagonista declamava ou cantava alguns trechos da peça. Essa aqui tá fácil, né? Essa foi uma alternativa que veio separada por vírgula, porque veio ela sozinha. O protagonista declamava ou cantava alguns trechos da peça. Alternância. Ok? Conjunção. O que está sendo trabalhado aqui é diferenciar conjunção de locução. Nesse caso, por ter uma palavrinha só, conjunção. No palco, a vida é recriada, por isso o teatro não morre. Então, nesse caso, por isso, vamos seguir em frente, é uma locução, porque eu precisei de dois elementos para formar aqui o conectivo, né? Então, locução conjuntiva. Muito bem. Desculpa aí, pessoal, porque escrever com caneta digital é muito ruim. Aqui no caderno semi-estruturado, que ele não tem um efeito diferente. Não responde às vezes bem, por isso que fica estranho, tá? Desculpa aí a letra. Gostei muito do conto, porque era inédito, explicativa e veio apenas com uma única palavra. Quando tem uma única palavra, conjunção. Agora sim não vou esquecer mais, né? Quando tem duas palavrinhas com valor de conjunção, é locução. Quando vem uma só, é conjunção mesmo, né? Olha aqui a feiura que ficou. Não gostei. Deixa eu apagar direitinho aqui. Fazer de novo. Conjunção. Conjunção, porque é uma única palavra. Terminamos esse exercício, vamos para outro. Aponte quais foram as conjunções, as locuções conjuntivas destacadas nas orações da questão anterior. Aí vem conjunções, né? Esse exercício é bem legal, né? Conjunções e mais ou porque são apenas uma palavra, né? Uma palavra para formar a conjunção. Uma palavra para formar a conjunção. Locução conjuntiva. Precisou de mais de duas. Aliás, de duas aqui, duas. Alguns casos até três, né? Aqui, duas palavras
para formar locução conjuntiva. Agora, eu acredito que você já sabe o que é locução conjuntiva. São duas ou três palavras juntas que têm valor de uma conjunção, tá? Valor, como se fosse uma conjunção com duas palavras, tá? Uma conjunção, vamos dizer assim, uma conjunção formada por duas ou mais palavras, tá? Formada por duas palavras, certo? Ok? Vamos seguir em frente. Só um pouquinho aqui, terminar de fazer a escrita. Ficou horroroso, né, criançada? Vamos dar uma limpadinha nisso aqui para ficar melhor. Senão falar, nossa, que letra horrorosa, professora. Depois que a gente escreva lindamente, né? Caligrafia perfeita. É porque escrever com caneta digital no caderno é mais difícil, porque acho que tem algum filtro que eles colocam, não sei, alguma coisa. São muitos recursos que tem para ser usado na página e fica assim. Eu creio que seja isso, não entendo muito do assunto. Agora nós vamos nessa aqui. Observe o diálogo entre os personagens da tirinha a seguir. Vamos lá. O ser humano faz coisas horríveis como as bombas nucleares e os vazamentos de óleo. Mas também faz lixões maravilhosos. Aqui nós temos que lembrar que os nossos personagens são ratinhos, né? Então, o que significa lixões para ele? Para nós é uma coisa ruim, mas para os ratos, né, é o paraíso, que tem tudo de comer lá, entenderam? Então, nós vamos lá. Lembrando que, nesse caso aqui, nós temos uma tirinha, né? Tirinha, e geralmente ela traz, né, alguma crítica. Nessa tirinha há uma crítica aos seres humanos. Explico do que se trata. A tirinha faz uma crítica a alguns comportamentos, atitudes dos seres humanos, produção de bombas nucleares, vazamentos de óleo em mares e rios, assim como produção excessiva de descarte correto do lixo, os quais agredem também as pessoas quanto o meio ambiente, não para os ratinhos, né? Essa crítica foi feita com um toque de humor. Explica como se dá o humor na tirinha. O humor foi construído com base na opinião dos personagens a respeito dos lixões, considerados maravilhosos pelos ratos, visto que são lugares onde eles vivem procurando alimentos. Eu já falei sobre isso. Transforme a parte destacada do período simples a seguir em oração introduzida pela conjunção coordenativa e. O ser humano faz coisas horríveis com as bombas nucleares e os vazamentos de óleo. O ser humano faz coisas horríveis como as bombas nucleares e causa vazamento de óleo. O que nos interessa aqui é o quê? E causa vazamento de óleo. Essa parte daqui é que está sendo a solução dessa questão que foi colocada, né? E os vazamentos de óleo aqui, como as bombas nucleares e os vazamentos de óleo. Esse atrás do ezinho, entre o e e o os, podemos colocar esses verbos aqui, né? Nesse caso aqui,
e provoca, produz causas os vazamentos de óleo. Beleza. Segue então a questãozinha bem legal. Leia as orações a seguir, identifique as conjunções coordenativas e classifique-as. O aluno devolveu o livro e pediu desculpa pelo atraso. O E já sabemos que é conjunção aditiva. Os ingressos para o show estão esgotados. Fecharemos, portanto, a bilheteria. Conjunção, portanto, da ideia de conclusão. Eu queria chamar atenção, melhor dizendo, chamar atenção para vocês de uma coisa. Nós estamos estudando pontuação, aí a pontuação do ponto e vírgula. Como que ela aparece nessa frase aqui. Nós temos aqui o portanto entre vírgula e aqui temos o quê? Entre vírgulas e aqui temos o ponto e vírgula. Por que tem essa ponto e vírgula aqui? Porque já tem vírgula aqui. Quando te deslocou, né? Quando foi deslocado, melhor, esse portanto para o meio da oração, não podemos ter oração conclusiva aqui. Nesse caso, com dois verbos numa mesma oração. Os ingressos estão esgotados, aqui um verbo, fecharemos é o outro. Então, por isso que não podia deixar-se uma separação aqui de pontuação, porque aqui é uma outra oração. Por que não pôde usar a vírgula? Porque a vírgula já foi usado para marcar aqui a conjunção, portanto. Então, é obrigatório quando nós temos orações coordenadas, se fizermos deslocamento de conjunção, é obrigatório colocar aqui um ponto e vírgula, porque aqui é uma oração e aqui é outra oração. Fique bem claro isso para vocês. Chamei-a, ela, porém, não me ouviu. É outro caso, porém, entre vírgulas, aqui é obrigatório colocar um ponto e vírgula, porque eu tenho o verbo chamar, que é chamei, e ouviu. São orações distintas, então é obrigatório separar por vírgula. Como já temos deslocamento da conjunção com vírgula, ou qual que é o próximo ponto? Ou a pausa uma pausa dentro da frase. Se usa ponto e vírgula, ok? E é uma adversativa, porém é adversativa. Porém, contudo, todavia. Não corra, que é muito perigoso. Que é conjunção explicativa. Beleza? Então, não tá tão difícil assim, né? Tá bem fácil. Esse assunto é mais fácil que regência verbal, com certeza. Você vai aceitar minha ajuda ou vai fazer tudo sozinho? Olha que né? Aqui vai um verbo, você vai, de novo outro verbo. Então, quando tem verbos distintos, né? Temos período composto, nesse caso não vem com vírgula, porque as orações alternativas, dessa forma como está colocado, então não precisou de colocar vírgula. Às vezes vem vírgula de acordo com a ênfase que você quer dar na frase, né? Você vai aceitar minha ajuda ou vai fazer tudo sozinho? Aqui uma de alternância, aliás, é de alternância, mas na ideia de escolha. Então, não precisa colocar vírgula. Aqui nós vamos avançar, né? Nós temos esse mas também. Agora você vai revisar o emprego da palavra, de palavras, de expressões que podem causar mais dúvida, que é mas e mais, né? Ao encontro de encontro a. Releia a fala do personagem Níquel. O ser humano faz coisas horríveis, como as bombas nucleares e os vazamentos de óleo. Mas também, né? Essa aqui é uma só. Faz lições maravilhosos. Nós já estudamos, né? Já entendemos que mais equivale uma ideia de oposição, que equivale porém, contudo, todavia, no entanto, e mais, nós já estudamos também advérbio,
Esse mais aqui é de advérbio de intensidade. Advérbio de intensidade. Certo? Complete as frases com mas ou mais. Pela própria construção da frase, você vai saber se é mais ou mas. Eu tenho mais vontade de trabalhar no verão. Aqui é uma intensidade. Estudei, mas não fui bem na prova. Aqui tá muito fácil, né? Positivo, negativo. Então, esse mais aqui é de oposição. Vou me dedicar mais aos estudos. Aqui é intensidade. Que é intensidade. Aproveite mais a vida. Intensidade. Não tá nada dando ideia de contrariedade, né? Eu gostaria de ter ficado mais as férias. Aqui esse mais, quer dizer, é intensidade. Mas tivemos que voltar. Agora aqui não, né? Aqui esse mais dá ao contrário, né? Quer dizer, queria ficar mais tempo de férias, mas não pôde. O carro estava com problema, mas saímos com ele. Quer dizer, aqui é negativo e aqui positivo. Uma coisa contrariando a outra. Se tá com problema, como que você vai sair com o carro? Mas mesmo assim, deu um jeitinho, saiu com ele. Nessa parte da cidade, há mais falta de segurança, que é intensidade também. Seguimos. Temos aqui. Agora complete corretamente as lacunas com mas ou mais. O termo mais é usado para indicar a oposição que vale porém contudo. E o mais é o contrário de menos, é usado para indicar a quantidade e intensidade, tá? Nesse caso aqui, não confundir com aquele mais de que seria o contrário lá do adição, tá, gente? Esse aqui é o mais do advérbio, tá? Mais para o advérbio. Vamos pensar nele mais no advérbio, senão vocês vão misturar aqui. Acho que essa informação aqui ficou, porque aí cai lá naquela ideia de soma, tá? Esse menos aqui, por exemplo, é menos perigoso. Esse menos aqui também não é de subtração, tá? É um menos de intensidade. Senão vai confundir com soma aí, não dá certo, né? Esse mais intensidade, esse menos também de intensidade, tá? Não é que a intensidade de menos, sim. Tenho duas laranjas e te dei uma, não é esse caso. Eu estava menos cansado do que ontem. É essa a ideia, tá? É de intensidade, porque esse também é um advérbio, tá? É advérbio de intensidade. Mais, menos, pouco, muito. Vamos então avançando. De encontro a. As expressões, né, que nós vamos estudar aqui, nós também já fizemos sala de aula, vocês também acertaram. Ao encontro de encontro a. São graficamente parecidas, né? São bem parecidas, tem que prestar bem atenção. Ao encontro de encontro a. No entanto, apresenta sentidos opostos. Ao encontro de indica aproximar-se e em direção a algo, ser favorável a alguma coisa. Já a expressão de encontro a indica oposição, discordância, choque. Ó. O que acontece aqui? Se a gente observar, quem já estudamos preposição, né? Na verdade, o que vai fazer a diferença é a gente entender
aqui o efeito da preposição de e de a. Ok? Então, relacione as expressões seguir com sentido em cada uma delas. Foi utilizada encontro de, ao de encontro a. Ele se viu contra algo ou alguém. É o a, porque dá ideia de oposição, discordância, choque, né? Ele foi em direção a algo ou alguém. É algo positivo, né? De aproximar, não é de repelir. Qual dessas expressões usada para indicar aproximação? Encontro de, tá aqui a resposta. Vamos ao outro. Qual dessas expressões usada para indicar oposição discordância? De encontro a. Como é possível identificar o significado desses termos? Por meio do contexto, ou seja, de acordo com a construção da frase do texto, você vai se relacionar essas ideias. Vamos aqui. As coisas adquirem propriedades novas quando vamos em direção a elas com novos projetos. O termo equivale exatamente ao segmento sublinhado é direção, vamos aqui, vamos em direção a elas com novos projetos. Agora sublinhei, agora dá pra ver. Então, ao encontro dela, de aproximação, por isso que a letra A que acerta. Não é em companhia, nem encontro, nem de encontro a elas, né? É de encontro delas. Lembra da preposição de? Aqui, na verdade, só para explicar legalzinho, nós temos de, que nós estudamos preposição, mais o pronome pessoal, elas, que corresponde a igual a delas. Então, sem dúvida. Preenche. Vocês vão ter que preencher aqui, né? Porque preencha, né, as frases como o encontro de ou de encontro a, fazendo as adaptações necessárias, né? Vamos ver aqui. Suas belas palavras vieram ao encontro dos nossos corações. Como é de, o que foi feito aqui? Fez a adaptação. Como nós temos nossos corações é masculino, então é de mais os, vai fazer o quê? Formar dos. Por isso que ficou ao encontro dos nossos corações. De mais o dos. Já estudamos isso também. Contração. Preposição mais artigo. Fomos ao encontro da turma. Mesma coisa. Turma é feminino. A turma, né? Então, encontro de mais a, que é da turma. Porque se colocasse apenas assim, fomos em encontro de turma, não faz sentido no português, né? Eu preciso do artigo para determinar o substantivo. O menino caiu e foi de encontro ao chão. Aqui nós também temos a de preposição mais o de artigo, que vai ficar ao. Só que nesse sentido aqui é ao contrário, né? Oposto. Ele foi repreendido por sua atitude, foi de encontro aos interesses da empresa. Parece que uma coisa assim, se não reparar bem, parece uma coisa bem legal, e não é, tá? Esse de encontro aos interesse da empresa é de oposição, tá? A mais os, que é aos. Só que é algo oposto, não é assim, favorável, né? Coisa não favorável. Muito bem. Então, nós fizemos a correção da página 40, 35, 40. Façam as devidas correções e depois nós vamos fazer aí, então, a nossa avaliação, tá? Ver quanto que vocês conseguiram acertar, e aí, em cima disso você vai fazer uma autoavaliação, ver quanto que vocês merecem, né, de nota, ok? Até a próxima aula.